Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus. Eu quero começar esse vídeo fazendo o seguinte relato. Foi feita uma pesquisa e o Lira apareceu com 15% apenas de aprovação. Ou seja, o Brasil inteiro já está se dando conta que já era para ter sido revelado, já era para ter tirado esse canalha de lá, que ele não tem mais a popularidade que ele acha que tem. Mas o Lira é um sem vergonha, é um corrupto, e a própria ex-mulher dele diz isso com todas as letras, inclusive de forma documentada. Por outro lado, o Lira está deputado federal por conta de uma liminar, porque ele recorreu à segunda instância, e o desembargador acabou dando a liminar para ele se tornar então deputado federal, porque ele foi condenado em Alagoas pela representação do Ministério Público e pela primeira instância de lá por atos de corrupção, quando então deputado estadual. E a mulher dele diz que ao longo desse período o patrimônio dele ultrapassou mais 4 vezes no mínimo. Este é o sem vergonha que nós temos na Câmara dos Deputados. Então é importante que nós nos acordemos para isto, para que nós mudemos essa trajetória, porque a fala dele, que eu não vou colocar aqui, ela foi uma fala agressiva, de ameaça, em função de que ele quer dinheiro. Mas eu vou deixar 2 vídeos para você ver, que um é do Valente e outro com o Glauber, mostrando o que é o Arthur Lira. É rápido, e aí você volta comigo, eu tenho mais coisa para te mostrar, mas é importante você assistir esse vídeo até o final. Como também é importante você já deu certinho, você se inscrever no canal se não está inscrito, ativar as notificações, todas elas, dá um certinho, como eu já disse, comentar, compartilhar e também, se puder, deixar um pix para a nossa entidade ASAS, Associação de Serviço ao Amparo da Sociedade, tá certo? Então, assiste aí e volta aqui comigo, que nós temos a Natuza, que vai fazer um desenho do porquê o Arthur Lira está tão bravo, e eu também quero comentar o assunto. Assiste aí e nós continuamos. Denúncia. O governo do presidente Lula foi eleito com um programa progressista para olhar pelos mais pobres e vulneráveis. Mas o centrão de Arthur Lira quer engessar o governo, se apropriando de fatias cada vez maiores do orçamento. A fome de Lira e do centrão por dinheiro não tem fim. Lula vetou 5 bilhões de emendas parlamentares, e está certo em vetar. Mas Lira e o centrão querem se juntar com os bolsonaristas para derrubar o veto. Isso é um absurdo. Não aceitaremos chantagem. O que foi aquele discurso do Lira? O que o Lira está querendo? Uma tentativa permanente de intimidação, de chantagem, que ele nunca deixou de fazer. Ele deu uma entrevista no ano passado para o jornal Globo, onde ele dizia exatamente isso. A disputa é pelo orçamento, é por mais espaço orçamentário. É razoável um parlamentar, um deputado federal hoje, indicar mais recursos de emenda do que o orçamento de ministérios da esplanada? Não é razoável. E o Lira sabe o tamanho desse poder, ele está brigando, lutando por isso. E aí é uma tentativa de chantagem, de intimidação pública. O Lira tem que ser enfrentado. Eu disse isso hoje nas minhas redes sociais e vou repetir aqui para vocês. O Lira consegue ser pior do que Eduardo Cunha, porque mais sofisticado do que Eduardo Cunha, apesar de ser tão ostensivo na chantagem, na intimidação que procura fazer. Aí está. O Arthur Lira, sem vergonha, junto com o Centrão, e fica até o final, porque eu tenho notícias boas para dar para vocês sobre esse canalha. Ele quer 25% do orçamento da União. Ou seja, no frigir dos ovos, todo o dinheiro que o governo tem, mas tem que pagar máquina, INSS, um monte de coisa, sobra 265 milhões. Disto, ele quer 25% para ele, para distribuir em emendas, especialmente por 2 motivos. É ano eleitoral e ele quer fazer base, ele quer contemplar a sua base de aliados na Câmara, e também, evidentemente, porque o ano que vem tem eleição para novo presidente da Câmara dos Deputados. Por isso ele voltou tão agressivo. Mas eu tenho a cereja do bolo. Mas e agora então? Vamos ver o que a Natuza da Globo News está dizendo a respeito desse desenho do que é o que o Arthur Lira está querendo fazer, mas depois eu vou te mostrar que o jogo não é bem assim, porque agora tem governo nesse país. Assiste aí e volta comigo no meu comentário final. O mandato do Arthur Lira está começando a acabar.
esse foi o seu último discurso do ano, né? O último discurso de abertura do Legislativo, porque no próximo, em fevereiro do ano que vem, já vai ter eleição para o próximo comando. E ele tem ficado bastante incomodado, segundo relatos, porque o governo andou liberando algumas emendas sem que essas emendas passassem por ele. O sintoma é muito ruim, tá? O sintoma todo é muito ruim. Por quê? Porque desde 2015, você tinha um cenário em que o parlamentar era eleito na base dele. Ele chegava em Brasília e ele não conseguia a liberação das suas emendas, porque o governo exigia. Então, você quer a liberação dessa emenda, então você tem que votar comigo. Então, o parlamentar sai de um cenário, ao longo de anos, em que ele tinha bem menos poder, e ele vai para outra ponta da história. Ele anda 180 graus, em que ele tem a metade da verba livre para investimento, vem de emenda parlamentar. Sem prestar conta. Então você elege um presidente da República, qualquer que seja ele, que tem que levar 50% mais um dos votos válidos numa eleição, sendo que quem manda é o parlamentar que foi eleito por uma fatia do eleitorado do estado dele para um mandato de deputado federal. Está certo isso? Não está certo. Quando a população elege, num regime presidencialista, um presidente da República, está dizendo o seguinte: olha, negocie lá com o Congresso Nacional, mas a gente quer que você aprove essa agenda que você está me prometendo na urna. É por isso que eu estou votando em você. O Lula pode chegar para o eleitorado brasileiro e dizer assim: então, eu tentei, mas agora vocês vão ter que passar no guichê do Arthur Lira? Não, porque o Arthur Lira não é o primeiro-ministro. Não é o primeiro-ministro. Então, as coisas estão completamente Na teoria, deformadas. na prática ele está sendo, né? Na prática, ele está tentando... Quase, né? Aí está, você prestou atenção? Começou em 2015, com quem estava em 2015? Michel Temer, que comprou o Congresso e depois isto se avolumou com o Bolsonaro quando entregou o governo para o Centrão. E o Arthur Lira, e os bolsonarentos, e essa base sem vergonha se aliou e acha que pode mandar. Nós temos um semipresidencialismo que não existe. Inclusive, na fala dele, ele fala sobre a Constituição e este assunto vai acabar no STF, porque o STF já acabou com o orçamento secreto. Mas, agora a cereja do bolo. O Lula não aceitou o caô. Então, tinha uma reunião com o Arthur Lira, ele disse: não tem assunto. Primeiro comunicou aos ministros, depois comunicou à imprensa. Não tem reunião, porque chantagem eu não vou aceitar. E o que o Lula fez? Mandou quem? O Lewandowski conversar com o Lira. O Lewandowski, um senhor de 70 anos, um ex-ministro do STF, hoje ministro da Justiça, uma bagagem enorme jurídica, e com certeza a conversa foi mais ou menos assim: baixa a bola, porque o teu está na reta. E o Arthur Lira deu realmente uma baixada de bola. A verdade é uma só: o desespero dele. E nesse cenário, por que ele fez essa pressão? Porque ele quer o dinheiro, porque ele quer que o Lula apoie o candidato à sucessão dele, e o Lula não vai fazer nada disso. O Lula, ao contrário, vai deixar o Lira na geladeira. E o desespero maior dele é porque ele só pode pegar os deputados até abril. Então, esse sem vergonha chegou cantando de galo, mas saiu garnizezinho da frente do Lewandowski, com certeza. E o Lula disse: assim eu não falo contigo. Mudou o tom. Quando tem um governo, as coisas mudam. Então, foi como está na chamada do vídeo: o corrupto e covarde Lira ousa atacar Lula, mas tomou uma invertida legal e é o fim da carreira dele, até porque ele está sendo investigado por mais atos de corrupção. Simples assim. Está dado meu recado aqui, a voz da esquerda resistente à verdade. Doem quem doer. Peço a você para compartilhar esse vídeo, dar o certinho, comentar e também se inscrever no canal. E se puder, deixar um pix para a nossa entidade, ASAS, Associação ao Serviço de Amparo da Sociedade. É isso aí. Como eu digo ao final de cada conteúdo, sempre com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro. E fica com Deus. Tchau, tchau.